Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Continuamos aqui com a segunda parte do tema, a evidência que sustenta a esperança. Que sinal haverá da sua vinda? Mateus 24, versículos 3 e 4, nós vimos que era, portanto, uma resposta, uma pergunta. Mateus 24 é uma resposta à pergunta dos discípulos. Então há várias coisas. E o Senhor comentou sobre o sinal da sua vinda. Mas reparem que o próprio Senhor Jesus não sabia qual seria o dia da sua vinda. O próprio Senhor Jesus não tinha marcado na sua agenda pessoal ou no seu calendário o dia da sua vinda ao mundo. Ele próprio não sabia. Mas repare que ele preparou os discípulos. Reparem bem nisto. Ele fala sobre acontecimentos relacionados com a sua vinda, mas não sabia o dia, mas preparou os discípulos. O Senhor, sem saber do dia, preparou os discípulos para o dia. E é importante nós vermos isto aqui, porque se o Senhor soubesse a hora e o dia, Ele teria dito. Ou teria optado por não dizer, mas neste caso, Ele diz que ninguém sabe, nem os anjos. O Filho do Homem não sabe, só o Pai é que sabe. Isto diz-nos que o dia e a hora da vinda do Senhor continuam revestidos de mistério. Mas há coisas que o Senhor enfatizou, e uma delas, como nós vimos, várias, são várias, mas no versículo 37, vimos que o Senhor disse, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E Pedro, na sua epístola, ele cita algumas vezes o dilúvio ou Noé, o que nos mostra que ele está a ser fiel ao ensinamento do Senhor. O apóstolo Pedro, estando a ensinar as pessoas muitos anos mais tarde, depois de Jesus já ter ascendido, Pedro continuava fiel aos ensinos de Jesus. Não havia aqui heresia, não havia aqui opção, não havia aqui interpretação pessoal. Pedro também diz que a profecia não é por vontade da pessoa, mas as pessoas é que falaram inspiradas pelo Espírito Santo. A profecia não é de interpretação da pessoa particular, mas temos que compreender que as pessoas falaram inspiradas pelo Espírito Santo, deram revelação, e é isso que nós temos que tomar nota. Então Pedro tem o cuidado nas suas epístolas de fazer referência a Noé e outros acontecimentos, mas porque ele aprendeu de Jesus. Ele está a ser fiel a Jesus. Como é que foram os dias de Noé? Eu vou fazer referências rápidas, mas para quem está a tomar apontamentos e queira ler, leia Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículos 5, 11 e 13, em especial Gênesis capítulo 6, versículos 5, 11 e 13. Aliás, todo o capítulo mostra-nos o que é que se passou, o que é que estava a acontecer e porque é que Deus destruiu a terra com o dilúvio. O versículo 5 diz que Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Deus viu a multiplicação da maldade e que os pensamentos do seu coração era só má continuamente. Como é que o Senhor descreve a terra, conforme nós lemos em Gênesis 6:5? Havia maldade sobre a terra e a maldade no homem, no ser humano, era constante. Versículo 11, a terra estava corrompida diante da face de Deus e a terra encheu-se de violência. O que é que nós vimos? A terra cheia de violência. Deus viu que a terra estava corrompida e toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé que era chegado o fim de toda a carne perante a sua face. Porquê? Porque a terra estava cheia de violência. Então o Senhor diz, como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. O Senhor não sabe o dia do calendário, mas Ele dá um sinal. A palavra violência, porque diz que a terra estava cheia de violência,
é tanto o ato da violência como guerras e crime, mas a própria palavra violência no hebraico também significa aquilo que está errado. Não é só atos de violência, mas tudo que está errado. Se nós olharmos à nossa volta e usando a palavra de Deus como lanterna, a palavra de Deus mostra tanta coisa que está errada hoje na sociedade. Desde a violência em todo o mundo, há má imaginação, há corrupção, e o Senhor diz, esse é um dos sinais. Portanto, o problema não era com a terra que Deus criou, porque alguém pode dizer isto, os astros estão um bocado fora de linha e vai acontecer um cataclismo, a terra vai ser destruída, porque cientificamente estamos a ver certas coisas a acontecer na terra, os terremotos, mudança de clima e tudo mais. Em Gênesis capítulo 6 é bem claro que o dilúvio não foi resultado anormal, como se fosse coisa da natureza. É bem claro que foi um ato da justiça de Deus sobre o ser humano. E o que nós estamos a ver nos nossos dias, a corrupção moral, em muitos níveis, desde a casa à sociedade em geral, nós vimos isso. E a torcer a palavra de Deus, ou a marginalizar a palavra de Deus. A palavra de Deus que antigamente tinha um lugar central na vida das pessoas. A Bíblia familiar tinha um lugar preponderante nas casas. Eu lembro do tempo em que se entrava numa casa e havia uma grande Bíblia na mesa do café, no meio da sala. Hoje já não se vê tanto isso. Talvez porque as pessoas tenham a Bíblia no seu telefone ou no seu iPad, a sua tableta ou o seu computador e leem mais aí. Hoje nós vivemos um tempo em que a palavra de Deus já não é tão importante. Antes lia-se a palavra de Deus nas escolas, já não se faz isso. Antes, nos parlamentos, fazia-se oração, hoje já não se faz isso. E quem o quiser fazer é criticado. Portanto, nós devemos olhar para a conduta do ser humano, porque como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda de Jesus. Portanto, o fator do comportamento humano é chamado em questão, portanto, é posto em questão. Como é que está a ser o comportamento humano, mas a nível mundial, como é que está o aspecto da moralidade? O aspecto da justiça de Deus? Há tanta coisa que nós poderíamos comentar aqui e não seria estranho, porque isto é comentado tanta vez, mas por outras razões e de outras formas, no média, na televisão, nos jornais, na rádio, nos livros. Portanto, o fator do comportamento humano é um sinal. Nos dias de Noé, as pessoas estavam tão concentradas no que estavam a fazer. Eu quero chamar aqui a vossa atenção para um pormenor muito importante que o Senhor mostrou. Mateus 24, versículos 38 e 39. Reparem numa coisa importante. Mateus 24, 38 e 39. O Senhor ainda está a falar do tempo de Noé. E diz o versículo 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Repara, não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando é que as pessoas se aperceberam do que estava a acontecer? Quando veio o dilúvio. É que parece-nos que eles nem tomaram nota de quando é que Noé entrou na arca. Não é que eles não tivessem sido avisados, porque 2 Pedro 2,5, aí está escrito que Noé era um pregoeiro da justiça. 2 Pedro 2,5 diz, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7, portanto a sua esposa, seus 3 filhos, suas respectivas esposas, ao trazer do dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O dilúvio veio sobre quem? O mundo dos ímpios. Mas repare que Noé foi um pregoeiro. Um pregoeiro é um arauto, é uma pessoa que anuncia,
E o que é que ele anunciava? A justiça de Deus. Não é que aquele povo não tivesse tido ocasião de ouvir sobre a justiça de Deus, porque Noé anunciou isso. E além disso, o barco que ele construiu, o navio, a arca que ele construiu, não foi construída num canto qualquer. Era algo enorme. Era grande. Não dava para ser escondido num quintal. E as pessoas puderam ver, puderam comentar. Imagino que muitos terão escarnecido de Noé, outros terão tido pena de Noé, coitado, não sabe o que está a fazer. Eles não se aperceberam do que estava a acontecer até que veio o dilúvio. Os animais já tinham entrado na arca, isso não serviu de sinal para as pessoas, não se preocuparam com isso. O Senhor Jesus diz que eles não se aperceberam até que chegou o dilúvio. Repara, não é que Noé tivesse entrado na arca, mas só se aperceberam quando chegou o dilúvio. Noé apregoava a justiça de Deus, construiu a arca, os animais entraram e as pessoas estavam tão atidas às suas preocupações, aos acontecimentos do dia, ao que se passava. E nós estamos a viver num mundo em que as pessoas estão tão presas aos acontecimentos do dia, à sua vida. Se há artigos suficientes na loja, porque este ambiente do vírus tem sido a causa de muitas prateleiras ficarem vazias nas lojas. E depois as pessoas preocupam-se com outras coisas. Tudo isso é legítimo. Repare, Deus não proíbe ninguém de se preocupar com o seu bem-estar, cuidar da sua família, da sua vida e até do próximo. O problema é que estas pessoas estavam na sua violência, na sua corrupção e estavam tão atidos à sua vida que nem se aperceberam até que foi tarde demais. O próprio Senhor Jesus disse que ele viria como um ladrão da noite. Mateus 24, 42 a 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Jesus há de vir a hora que não pensais. Eu estive a ver no grego, a palavra aí sugere, há de ser numa ocasião que as pessoas vão estar tão envolvidas com a sua vida que não lhes vai parecer natural o Senhor vir nessa ocasião. Vão estar tão ocupados com os acontecimentos, é que os acontecimentos vão absorver as pessoas de tal forma que nem sequer vão estar a pensar na vinda do Senhor. Porque está escrito que o Senhor há de vir como um ladrão da noite, há de vir a uma hora que não pensais. O ladrão nunca avisa quando vai assaltar. Pelo menos não é normal fazerem isso, não é? E nós sempre guardamos a casa, mas ao fim de algum tempo já estamos tão habituados à tranquilidade e segurança da nossa casa que quando ela é arrombada nós pensamos: como é que isso aconteceu? Não estava a contar com isso. É necessário sermos vigilantes. Versículo 42 significa estar pronto. A palavra percebidos no versículo 44 significa estar pronto, estar em estado de prontidão. E assim deve ser também a nossa vida, estarmos prontos para quando Jesus chegar. Ter a vida em ordem, ter a vida limpa diante de Deus e diante de nossos irmãos. Vivermos consagrados a Deus e sabendo que poderemos não ter outra oportunidade para estar juntos, poderemos não ter outra oportunidade para resolver o que precisa de ser resolvido. Portanto, cada dia deixar a vida pronta, porque o Senhor diz estarmos prontos.
Pedro, na sua epístola, é fiel ao que o Senhor diz. Porque o próprio Pedro cita Noé ou o dilúvio várias vezes e até Sodoma e Gomorra. Mateus 24 não menciona Sodoma e Gomorra, mas Lucas 17 menciona Sodoma e Gomorra. A passagem paralela a Mateus 24 é Lucas 17, onde o Senhor fala sobre os sinais da sua vinda. Nós lemos no princípio do capítulo que os fariseus queriam saber algumas coisas sobre a vinda do reino do Senhor. Mas mais adiante o Senhor vira-se para os seus discípulos e dá-lhes esta informação. A informação que Jesus dá aos discípulos. Mateus 24 é a informação que Jesus dá aos discípulos. E Pedro dá esta informação à igreja, aos discípulos. Quem tem que estar pronto? Os discípulos de Jesus. Os que fazem confissão de fé em Jesus. Quem não é discípulo de Jesus não está pronto. E como é que essa pessoa pode aprontar-se para a vinda de Jesus? É aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É render a sua vida ao Senhor. E este ponto é importante. Pedro referiu-se a Noé, 1 Pedro 3:20. Só para quem quiser anotar. 1 Pedro 3:20, 2 Pedro 2:5 e o capítulo 3 faz, 2 Pedro 3 faz referência ao dilúvio. Portanto, 1 Pedro 3:20, 1 Pedro 3:20, 2 Pedro capítulo 2, versículo 5 e depois no capítulo 3, 2 Pedro 3, Pedro faz referência ao dilúvio. E 2 Pedro 2:6, Pedro refere-se a Sodoma. 2 Pedro 2:6. Portanto, o que é que Pedro está a fazer? Ele está a ser fiel ao que Jesus disse. Ele não altera, não acrescenta. Ele não está a torcer as coisas, como alguns faziam com os ensinos de Paulo, como nós já vimos em 2 Pedro capítulo 3. Conforme Pedro recebeu do Senhor a doutrina que ele recebeu, ele ensina aos discípulos de Jesus. Discípulos são aqueles que realmente estão comprometidos com Jesus. Portanto, estas comparações são relevantes a nós, porque na Bíblia são usadas no contexto de julgamento de Deus sobre a terra e da vinda de Jesus. Porque é que a questão de Sodoma e Gomorra e Ló, o dilúvio, é importante para nós hoje? Porque são ensinos que estão ligados à justiça de Deus, atos da justiça de Deus, que veio sobre a humanidade. E repare que em cada um desses casos, quem é que foi salvo? Noé e a sua família, porque Noé andava com Deus, era homem justo, e Ló e a sua família, porque eles foram justos e Deus não quis destruir o justo com o injusto quando destruiu Sodoma e Gomorra. Podem ler lá em Gênesis que fala sobre isso, quando Abraão intercedeu pelas duas cidades. Portanto, Jesus advertiu que ele viria a uma hora em que ninguém pensasse. Tal como as pessoas não sabem quando chega o ladrão, e o ladrão vem quando a pessoa menos espera. O Senhor disse para nós estarmos prontos. Como eu já disse, a ideia de estarmos prontos, o grego sugere que é uma hora que nós não pensamos que o Senhor há de vir. A vida está a correr de tal forma, está aqui paz, há descanso, as coisas estão a correr bem. Não é agora que o Senhor vem, mas o Senhor há de vir quando as pessoas menos esperam. E para terminar, gostaria de ler convosco 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. Que diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Repare, sempre prontos, preparados para responder com mansidão. Responder a quê? Àqueles que pedirem a razão da esperança. Qual é a nossa esperança? É a salvação em Jesus.
Os nossos pecados já estão perdoados porque Jesus pagou com a sua vida pelos nossos pecados. Portanto, a nossa salvação, a nossa caminhada com Deus e também a vinda de Jesus. Versículo 16. Tendo boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Jesus vem, e Pedro é bem afirmativo nessa doutrina. Mas, entretanto, como é que nós vamos viver? Sempre preparados, até ao ponto de estarmos preparados para dar a resposta a quem pergunte a nós sobre a nossa fé em Jesus. Qual é a nossa esperança? Qual é a esperança que cada um de nós tem? Eu espero que Jesus venha. Eu espero que, se Jesus tardar e eu tiver que ir antes da sua vinda, que Ele já tenha o meu nome escrito no livro da vida. Qual é o fundamento para esta minha esperança? É o Evangelho que o Senhor transmitiu aos apóstolos e que tem vindo a nós. O Evangelho é a nossa plataforma de fé, de convicção. É o que o Evangelho nos ensina. Vamos ainda ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que nós somos? Pedro diz, geração eleita, sacerdócio real. Temos um ministério, somos nação santa, povo adquirido, fomos comprados com o sangue de Jesus. Para quê? Para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entretanto, enquanto Jesus não vem, nós temos um ministério. Nós temos atividades em que devemos estar ocupados. Falar de Jesus, tornar conhecido o Evangelho de Jesus. Falar da grandeza de Deus, da grandiosa obra da nossa redenção, que foi completada por Jesus na cruz do Calvário. Como ouvimos nesta meditação, Jesus não sabia da data da sua vinda, do seu regresso, mas ele sabia dos sinais e por isso ele ensinou aos seus discípulos sobre os tais acontecimentos. Posto isso, e por aquilo que nós podemos compreender que está acontecendo à nossa volta, não só no nosso recinto imediato, mas além terras, além mar, há acontecimentos que nos chamam para Mateus 24 e Lucas 17. Jesus vem, não sabemos quando, mas é importante estarmos num estado de prontidão. Não implica que vamos parar com as nossas responsabilidades, antes pelo contrário, continuemos com as nossas responsabilidades pela vida, os nossos compromissos legítimos, mas sempre esperando a vinda de Jesus. Por isso Pedro dizia, ou apontava para o que deve ser o nosso comportamento diante de Deus e diante do nosso próximo. Que a nossa vida possa em tudo refletir a nossa convicção de que o Evangelho é a palavra de Deus para nós, a palavra da nossa salvação. Aproveito para encorajar qualquer pessoa que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador para o fazer. Como o poderá fazer? Alguém poderá perguntar. É simples. É reconhecer que Jesus veio a este mundo, deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar o ser humano. Agora, e de acordo com a Bíblia, toda a pessoa que coloca a sua fé em Deus e no sacrifício expiatório de Jesus, realizado no Calvário, essa pessoa é salva. Diga a Deus que se arrepende dos seus pecados e que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Faça essa oração com fé e creia que Deus ouve. Leia um pouco da Bíblia todos os dias para aprender mais de Jesus. Frequente uma igreja que ensina sobre o Evangelho e como viver o Evangelho, pois isso será importante para a sua formação como discípulo de Jesus. Também, fale com Deus todos os dias. Fale sobre a sua vida, os assuntos da sua vida. Fale sobre o que Deus tem
para si. Mas fale sempre com Deus em nome de Jesus, porque Jesus é o que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Continue orando que as bênçãos de Deus sejam amplas na sua vida. Que Deus o abençoe.